Olá a todos vocês, que prazer tê-los aqui. Vamos começar uma nova etapa aí na vida de cada um de vocês. Curso preparatório para vendedor de consórcio ou vendedora, né? Para você se especializar nesse mercado. É um mercado promissor, cresce a cada ano e cada vez mais a demanda por profissionais dessa área é grande. Uma área onde se remunera muito bem. Então você, como vendedor de consórcio, pode ganhar 2, 5, 10, 15 mil reais por mês ou até mais, só depende de cada um de nós. E para isso a gente precisa ter o quê? Conhecimento com relação ao produto consórcio e as técnicas de vendas, técnicas de abordagem, técnicas de prospecção, uso das novas tecnologias para prospectar clientes. Eu vou dar aí a você então todas essas ferramentas, né? Todo esse conhecimento, vou passar aí o que eu aprendi nesses 11 anos trabalhando com consórcio para você que quer adquirir aí esse conhecimento para vendas de consórcio. Então você que já é vendedor de consórcio pode aprimorar e aprender alguma coisa a mais. Para você que está iniciando e quer saber como vender consórcio, esta é uma grande oportunidade que você vai ter a partir de agora, onde nós vamos ter aí então um curso passo a passo para vendedor de consórcio. Seja muito bem-vindo, aproveite a oportunidade e seja um profissional de consórcio. O que é consórcio? Consórcio nada mais é do que a modalidade de compra baseada na união de pessoas físicas ou jurídicas em grupos com a finalidade de formar poupança para a aquisição de bens móveis, imóveis ou serviços. A formação desses grupos é feita por uma administradora de consórcio autorizada e fiscalizada pelo Banco Central do Brasil. Antigamente, quando se iniciou-se o sistema de consórcio, há muito tempo atrás, lá com os funcionários do Banco do Brasil, não existia nada que normalizava, que fiscalizava o sistema de consórcio. De 1998 para cá, o Banco Central passou a ser o órgão que fiscaliza e normaliza o sistema de consórcio. Então, as administradoras de consórcio que querem continuar, ou de 98 para cá, elas tiveram que se adequar a essas normas que o Banco Central, então, exige de uma administradora de consórcio, que é segurança financeira, capital social, ou seja, uma administradora de consórcio para poder atuar no mercado de hoje, ela precisa ter garantias no qual o Banco Central exige para que os consorciados não corram risco em adquirir uma cota de consórcio junto a essa administradora. Então, na hora de fazer um consórcio, o consorciado deve sempre procurar uma administradora que tenha autorização pré-estabelecida pelo Banco Central do Brasil. Vamos continuar. Nesse sistema, o valor do bem ou serviço é diluído em um prazo pré-determinado e todos os integrantes do grupo contribuem ao longo desse período, mensalmente ou conforme estipulado em contrato. A administradora os contempla por sorteio ou lance com o crédito no valor do bem ou serviço contratado, até que todos sejam atendidos. Bom, isso quer dizer o seguinte, uma administradora de consórcio lançou um grupo de consórcio. Um grupo de consórcio ele é composto por um determinado número de participantes pré-estabelecido. Esse número pode ser variável. Por exemplo, vamos supor que nós lançamos um grupo de consórcio com 300 participantes num prazo de 80 meses. Qual vai ser a média de entrega de bens mensais? Essa média, ela é porque é uma média e não uma exatidão, porque as contemplações, que eu vou estar explicando depois na próxima aula, elas estão condicionadas ao saldo do grupo, que eu vou te explicar também depois o que é isso. Bom, mas resumindo aqui, para a gente terminar essa aula aqui de início do nosso curso. Essas contemplações, elas são, os 300 participantes do grupo, se o grupo tem um prazo de 80 meses, isso significa que no máximo em 80 meses, todos os participantes deste grupo têm que estar contemplados, ou por sorteio ou por lance. Sorteio. Todos os participantes ativos participam desse sorteio mensal. Esse sorteio é feito mediante extrato da Loteria Federal ou na própria administradora, num sistema tipo bingo. E o lance nada mais é do que antecipações de parcela. Ou seja, o consorciado, dentro de um grupo existem créditos variados. Geralmente todos os grupos de consórcio são mistos. Raramente a gente encontra alguém que tem um grupo com crédito fixo, ou seja,
um grupo com um único crédito. Daí não seria um grupo misto. Aí o lance, por exemplo, poderia ser em dinheiro, ou seja, cada um oferta um valor em dinheiro. Quem ofertou o maior valor teria então aí a sua cota contemplada. Já num grupo misto, não é em valor que se determina o lance para contemplação, e sim em percentual. Quem ofertar o maior percentual de lance na assembleia tem então a sua carta de crédito contemplada. Isso se dá por quê? Porque num grupo misto nós temos lá créditos diferentes, ou seja, eu tenho lá, por exemplo, crédito de 20 mil, de 30 mil, de 40, 50. Então, isso gera isso dentro de um grupo, é um grupo misto, que a gente vai ver logo à frente. Vamos voltar lá. Um grupo de consórcio, nós estava explicando aí para vocês, então, um grupo de consórcio é composto por um determinado número de participantes, pré-estabelecido pela administradora. Mensalmente, esse grupo de consórcio, o que acontece? Todas as pessoas mensalmente vão pagar as suas parcelas, certo? Isso vai se formar uma poupança, ou seja, vai se formar um fundo que nós chamamos de fundo comum. Por que comum? Porque entre todos eles esse valor arrecadado é comum, né? Então, isso é o fundo comum. Mensalmente, o consorciado então vai estar pagando a sua parcela e vai estar poupando esse dinheiro dentro do fundo comum. Isso se transforma no quê? Num volume de valores que a Assembleia, isso vai estar gerando então um montante, ou seja, todo mundo pagou a parcela e vai arrecadar então um montante de dinheiro. A soma das parcelas de todos os participantes do grupo gera-se um montante, e esse montante ele é suficiente, dependendo do grupo, para entregar 3, 4, 5 carros por mês. Eu tenho lá, por exemplo, 400 pessoas pagando consórcio, eu tenho um grupo de 400 participantes. Todo mês eu tenho que pegar todo aquele dinheiro que esses consorciados pagaram, separa-se a taxa de administração, separa-se o seguro de vida, separa se houver fundo de reserva, o que sobrou é fundo comum. Esse fundo comum tem que ser entregue em forma de bens aos consorciados, aos membros daquele grupo de consórcio. E como é feito isso? Sorteio. Então, eu tenho lá um grupo com 400 participantes, todo mundo pagou a parcela em dia, vamos considerar assim. Todo mundo pagou a parcela em dia e houve-se então uma arrecadação lá de 500 mil reais. Um exemplo, tá? Pega-se então, vamos pegar então e vamos fazer um sorteio primeiro. Fez-se o sorteio, tem um consorciado lá que foi contemplado que paga uma carta de crédito de 60 mil. Dos 400 mil que você arrecadou de fundo comum naquele mês, 60 mil já vai para contemplar esse que saiu no sorteio. Agora vamos começar a abrir os lances. Maior percentual de lance, quem ofertou? Ah, alguém deu lá 40, 50% de lance. Qual é o crédito dele? 60 mil. Tira mais 60 mil. Vamos ver quem ofertou o segundo maior lance. Tira mais 50, ou seja, vai tirando o primeiro lance, segundo lance, terceiro lance, até que aqueles 400 mil que foi arrecadado naquele mês termine. Ah, chegamos aqui numa situação onde o sexto maior lance, por exemplo, ele tem uma carta de crédito de 30 mil e sobrou de saldo no grupo apenas 20, não dá para contemplar ele. Então, esse 20 acumula para o mês seguinte e no mês seguinte, de novo, tem sorteio e abertura de lance. E assim vai até que todos os participantes do grupo estejam contemplados. Vamos continuar. Assembleia. Assembleia é a reunião mensal que a administradora faz com os consorciados de cada grupo, que ela administra para a realização do sorteio e abertura dos lances, no qual a gente acabou falando aqui um pouquinho já antes. É na Assembleia Mensal que os participantes do grupo de consórcio ficam sabendo quem vai pegar o bem naquele mês. Então, conforme a gente já tinha explicado, ou seja, a cada assembleia dessa, é nela que é feita então a realização do sorteio e a abertura dos lances. Os lances, o pessoal oferta por e-mail, pelo 0800 ou pelo telefone, depende de cada administradora, quais são os canais que ela tem de atendimento para oferta de lance. E-mail, telefone, de chat, ou seja, cada administradora, você vai estar aí dentro da sua administradora, você vai estar vendo então como é feito para você estar passando para o seu cliente como é que ele oferta o lance, né? Via sistema, tem atendimento online que a pessoa entra ali no site, por exemplo, já digita ali grupo e cota e tal, o valor do lance, já cadastra o lance online. Outros tem que ligar, outros tem que mandar por e-mail. Então, é muito simples essa parte. O lance, ele é apenas ofertado, tá, gente? O lance, o cliente só vai pagar o lance
após a realização da assembleia, no qual então foi feita a abertura dos lances e constatou-se que o lance dele foi foi o maior lance. Então, a administradora vai entrar em contato com o seu cliente para informá-lo da contemplação, que daí ele precisa providenciar aí o pagamento do lance, que em média as administradoras dão 48 horas após a realização ou após o comunicado, né, após o cliente ser comunicado do resultado da assembleia e da sua contemplação, ele terá 48 horas para efetuar o pagamento de lance, certo? Então, muito simples essa questão do lance. Nós temos, então, assembleia mensal. Todo mês tem assembleia. Uma vez por mês, cada grupo tem uma assembleia individual. Então, está vendendo um determinado grupo, esse grupo tem um código, tem um número, né? Ah, estou vendendo o grupo 100, o grupo 200, o grupo 10 mil, ou seja, depende de onde a gente está trabalhando. Nesse caso aqui, nós temos... A gente tem, então, cada grupo existe o seu número de participantes pré-determinado, cada grupo existe o seu número de participantes e cada participante recebe um número de cota. Então, o primeiro da lista lá que foi cadastrado no sistema gera cota número 1, depois a número 2, 3, 4, assim sucessivamente, tá? E é com esse número que ele concorre mensalmente nas assembleias, tanto no sorteio como no lance, certo? Vamos continuar o nosso curso. Como é feito o sorteio? Bom, como eu disse para vocês, o sorteio é feito geralmente tipo bingo ou ele é feito pela Loteria Federal, depende da administradora. Então, o consorciado contemplado por sorteio e depois o consorciado contemplado por lance. O lance nada mais é do que uma antecipação de parcelas, ou seja, o consorciado pode ofertar o lance um valor que ele queira quitar do saldo devedor. Esses valores são calculados em percentual em relação ao seu crédito. Vence o consorciado que ofertar o maior percentual de lance na assembleia mensal. Como a gente tinha falado, então, o percentual é calculado em alguns grupos e em algumas administradoras de consórcio. Isso no resultado final não interfere em valores, tá, gente? Mas assim, algumas administradoras adotam calcular o lance direto no crédito. Por exemplo, o cara está pagando uma carta de crédito 100 mil e ele quer dar 20 mil, ele quer dar 20% de lance. Então, vai se calcular 20% em cima de 100 mil, né? Vai dar 20% de lance. Na hora de quitar as parcelas que vai ser quitada com esse lance, então aí os 20 mil reais vai amortizar de trás para frente, né? Ou vai diluir na parcela. O que é diluir na parcela? A parcela dele é 500 reais, falta 60 parcelas. Ele deu 20 mil reais de lance, divide por 60 e desconta da parcela. Ou ele pega a parcela de trás para frente e vai quitar parcelas na ordem inversa. Mas aí existem alguns cálculos que a gente vai estar explicando depois. Qual que é a diferença do lance diluído, que a gente fala que é o lance que pega o valor do lance e dilui no prazo que resta, e qual a diferença do lance que vai amortizar no saldo devedor de trás para frente. Quando dilui, mantém-se todas as taxas, mantém tudo normal, continua o prazo para terminar. Quando quita parcelas, aí o cliente acaba tendo um benefício, que na quitação, no lance de quitação de parcelas, ou seja, na amortização de parcelas, ele tem o benefício de ter o seguro de vida daquelas parcelas que ele está quitando de trás para frente. Ele fica isento de pagar seguro em parcelas que ele está antecipando, tá? Então, é vantajoso para o consorciado quitar parcelas na ordem inversa com o lance. Se ele diluir no prazo, né, se ele reduzir a parcela com o lance, ele mantém o seguro ativo nas parcelas normal, então ele não tem a dedução do seguro. Então, seria mais benefício para o consorciado quitar parcelas de trás para frente com o lance. Outros administradores adotam o cálculo do lance com o crédito, com a taxa de administração. Ou seja, pega-se a carta de crédito, soma-se a taxa de administração, encontra-se um valor que nós chamamos de categoria. Tá? Aí, para calcular o lance, basta pegar o valor que o cliente está ofertando de lance em dinheiro e dividir pela categoria, que a gente acha quantos por cento é o lance dele naquele mês. Tá? O lance não pode ser deixado ele já pré-determinado. Todo mês pode ofertar esse valor aqui, não pode. Todo mês o consorciado tem que ofertar o lance. Por quê? Porque a parcela de consórcio não é fixa e aí no decorrer do prazo pode sofrer um aumento na carta de crédito dele, consequentemente a parcela também. E aí aquele valor que ele deixou ofertado de lance no mês anterior, no próximo mês, devido ao aumento
não é o mesmo percentual, porque se subir o valor do crédito, o mesmo valor ofertado diminui o percentual. Então, por isso que o consorciado tem que ofertar o lance mês a mês e sempre após o pagamento da parcela do mês. Vamos continuar? Porque o lance é calculado em percentual, isso se dá em grupos mistos. Eu já até falei sobre isso um pouquinho antes. Grupos mistos são grupos compostos por créditos variados. Veja esse exemplo. Nós temos aqui um grupo formado por créditos de 25.345, 30.348, 34.935, 41.690, 46.690 e 50.690. Bom, para vocês entenderem, olha lá, nós temos lá um consorciado que ofertou 30% de lance no crédito de 25 mil e um outro que ofertou 30% de lance num crédito de 50.690. Só para vocês entenderem, olha lá, os dois ofertaram 30%. Quando a gente converter isso em dinheiro, aí a gente vai conseguir ver então que um ofertou mais dinheiro que o outro, mas como o grupo é misto e o que prevalece é o maior percentual, neste caso que nós estamos simulando, houve um empate. Os dois ofertaram 30% de lance. Quando há empate, como que se define o contemplado do mês? Pega as duas cotas, vamos supor que aquele cara lá do crédito de 25.345 seja dono da cota número 9 e o cara da cota do crédito de 50 mil seja dono da cota 57. Pega essas duas cotas, coloca no globo giratório e faz um sorteio entre os dois. Aquele que cair, aquele que tiver a sua bolinha, a sua pedra sorteada, então é o contemplado do mês. E o outro fica para o mês seguinte para ofertar o lance novamente. Caso isso também não haja saldo no grupo suficiente para entregar um bem a mais, que seria então, teria os dois empates como maior lance. Se houver saldo no grupo, entrega para os dois. Se não houver, faz o sorteio entre os dois. É assim que funciona, ok? Vamos continuar. Taxa de administração. A taxa de administração é um valor cobrado em cima do prazo contratado. Essa taxa recebe para organizar e manter a boa gestão de um grupo de consórcio. Então, gente, quando se faz um grupo de consórcio, a administradora de consórcio ela tem obrigação, né, jurídica, vamos dizer assim, de manter aí a boa gestão desse grupo de consórcio. Ela que vai cuidar do envio dos boletos, ela que vai receber os valores, ela que vai separar esses valores, o que é fundo comum, o que é taxa, o que é seguro, ou seja, o seguro vai para a seguradora, a taxa de administração vai para a administradora, e é a taxa de administração que custeia todo esse processo. Então, ou seja, é da taxa de administração que sai o salário do vendedor, que sai os encargos que tem que se pagar sobre o salário do vendedor, é da taxa de administração que paga a comissão do vendedor, que paga água, luz, combustível, pedágio e assim por diante. Ou seja, todas as despesas que uma administradora de consórcio tem, ela tira da taxa de administração, tá? Então, por isso que existe taxa de administração, ou seja, todo bom investimento, né? Todo bom investimento, se o cliente, por exemplo, se você vendedor mesmo aí que está querendo se tornar vendedor de consórcio, se você for fazer lá um fundo de investimento lá no banco X, você vai observar que será cobrado uma taxa de administração. Por quê? Porque alguém vai cuidar do seu dinheiro, alguém vai administrar esse dinheiro, né? Ele vai render tudo, mas uma parte dele vai incidir aí alguma taxa sobre ele. E o consórcio não poderia ser diferente, tem todo um custo para fazer a gestão de um grupo de consórcio, por exemplo. Então, a taxa de administração se destina à rentabilidade da administradora, que consequentemente vem por trás disso aí toda uma despesa do custo operacional disso, né? Impostos, tudo que tem que pagar com certeza. Bom, vamos continuar. Seguro prestamista. Seguro prestamista nada mais é que um seguro de vida que, em caso de falecimento do consorciado, esse seguro quita todo o saldo devedor do mesmo. Olha, gente,
Esse seguro prestamista, ele é variável. Cada administradora, por exemplo, pode adotar um percentual do seguro um pouco diferente. Por exemplo, eu falei aqui que isso garante a quitação do saldo devedor em caso de um falecimento de um consorciado, né? Isso é muito bom para o grupo. Por quê? Porque isso vem a manter o grupo saudável financeiramente. Imagina, por exemplo, num grupo de 300 participantes, se Deus o livre guarde, acontece uma catástrofe e 100 morre. Como ficaria o grupo? Os recursos do grupo deixariam de ser, ou seja, a partir do momento que a pessoa faleceu, ela vai deixar, obviamente, de pagar suas parcelas. Deixando de pagar a parcela mensal, automaticamente esse consorciado deixa de contribuir para o fundo comum do grupo. E aí vai faltar recurso para contemplar. Então isso não pode acontecer. Por isso, esse seguro é uma garantia que o grupo tem, né? Ou seja, o grupo é composto por consorciados, por membros de onde vem o dinheiro para as contemplações mensais. Não vem do pagamento mensal, como eu disse ontem, das parcelas de cada participante do grupo. Se um deixa de pagar, automaticamente vai faltar dinheiro para contemplar. Então, por isso que tem o seguro prestamista por um eventual falecimento, né? Ah, mas e se alguém desistir, por exemplo? Pode. Se alguém desistir, a administradora logo coloca à disposição da sua equipe de vendas uma cota para substituição. Então, aí é feita uma venda de substituição nesse grupo e um novo consorciado entra e começa a contribuir novamente, e aí vai se mantendo então o saldo, o fundo comum positivo do grupo para a contemplação mensal, certo? Existem alguns casos de seguro, ou seja, algumas administradoras adotam um seguro que vai além do seguro de vida, que é o seguro por invalidez permanente, por exemplo. Existe também, algumas cobram, por exemplo, um seguro que dá direito à pessoa a uma espécie de seguro-desemprego. Então aí, você está aí trabalhando, você precisa ver o produto que você tem na mão e que tipo de seguro e o que tipo de benefício que ele dá ao consorciado, né? Então o seguro de vida, ele tem, que é o seguro prestamista, ele tem essa finalidade, quitação do saldo devedor num caso de um falecimento aí de um consorciado, e ele pode se estender, dependendo do percentual cobrado, a um invalidez permanente, pode incidir um outro tipo de seguro também aí dentro disso. Mas tudo isso tem que estar estipulado em contrato. Então, precisa ver o produto que você está vendendo aí para saber qual é o benefício e qual o seguro que está incidindo sobre a parcela desse consorciado no qual o produto que você está vendendo. Vamos continuar. Fundo de reserva. Trata-se de um fundo de proteção destinado a garantir o funcionamento do grupo. Determinadas situações previstas no contrato, o consorciado estará sujeito ao pagamento desse seguro, desse fundo, né? Desde que sua cobrança esteja prevista em contrato. O fundo de reserva também incide sobre o valor do bem ou serviço contratado. Está diluído nos 60 meses. É importante, eu coloquei aqui 60 meses, mas pode estar diluído em 84, em 100 meses, depende do prazo do grupo, tá, gente? É importante observar que, se houver recursos desse fundo quando o encerramento do grupo, esses serão devolvidos proporcionalmente aos consorciados. O que quer dizer isso aí, gente? É o seguinte, nós temos aí um grupo de consórcio, está andando e o consorciado está contribuindo mensalmente com um fundo de reserva, por exemplo, de 3% sobre o crédito, né? Esse fundo de reserva, esses 3% está diluído lá em 60 meses ou 84 meses, então não é 3% por mês, tá? 3% sobre o crédito dividido pelo prazo. O consórcio geralmente é assim. Taxa de administração, como é calculada? Aí eu tenho um grupo aqui que tem uma taxa de administração de 16%. 16% por mês? Não. Crédito mais 16% dividido pelo prazo. Então eu pego o crédito, acrescento a taxa de administração e divido por 60 meses. Por exemplo, se eu estou vendendo em 60 meses esse grupo, né? Ou eu tenho lá uma taxa de 20%, crédito mais 20% dividido por 84 meses. Aí mais o seguro, mais o fundo de reserva. Então, está diluído no prazo, tanto o seguro, tanto a taxa de administração. Se houver o fundo de reserva, está diluído no fundo. Então, o fundo de reserva ele tem essa finalidade de que o fundo de reserva ele serve para por exemplo, nós temos um grupo de consórcio com 300 participantes
e esses participantes começam a ter problemas financeiros, e aí o fundo de reserva, por exemplo, ele vai entrar na seguinte questão. Vários consorciados deixaram de pagar suas parcelas. E chega o dia da assembleia, o saldo do grupo não é suficiente para fazer pelo menos uma contemplação por sorteio, que é o que a lei determina. Prevalece em cada assembleia primeiro o sorteio, depois os lances. Não há saldo suficiente para o lance, para o sorteio, não há saldo suficiente para contemplar um consorciado, pelo menos por sorteio. Como que nós vamos saber isso? Estamos num crédito misto, certo? Num grupo de crédito misto, de 25 a 50 mil, como a gente mostrou no exemplo anterior aqui. Aí eu tenho lá, chegou no dia da assembleia, eu só tenho 45 mil reais arrecadado. Muita gente ficou inadimplente, não pagou a parcela. Como que nós vamos fazer? Pegamos então 5 mil, 6 mil reais lá do fundo de reserva para complementar o crédito, né? Ou seja, para complementar o saldo do grupo, porque ele precisa ter mais de 50 mil para poder fazer o sorteio. Não pode fazer a assembleia caso o saldo seja inferior ao valor maior de crédito que tem naquele grupo. No caso que nós estamos usando como exemplo, 50.690. Então, obrigatoriamente, para realizar a assembleia e contemplar pelo menos um consorciado, nós temos que ter de fundo comum um saldo acima do valor maior de crédito, para que todos os participantes ativos, então, que estão com a parcela em dia, concorram em igualdade naquela assembleia. Então, tiraria esse valor do fundo de reserva e colocaria lá. Então, essa é uma das coisas a que se destina o fundo de reserva. A outra é um consorciado contemplado, que já não está pagando a parcela, está atrasado, vai entrar com um processo, por exemplo, de busca e apreensão de um veículo, de retomada de um bem. Estamos falando aqui de veículo, pode ser de um imóvel, alguma coisa assim. Caso tenha que fazer isso, vai ter que se contratar um departamento jurídico para isso, um advogado, para entrar com um processo de retomada desse bem. Isso tudo tem um custo, certo? De onde quem custeia isso? O fundo de reserva. Então, ou seja, o custo vem do fundo de reserva. Quando não há incidência de fundo de reserva, existem planos que não têm fundo de reserva. Então, quem que arcaria com esse custo? A própria administradora arcaria com o custo, só que para aquele consorciado conseguir retirar o bem, levar o bem embora novamente, se for o caso de um veículo, né? Se for um imóvel, tomar posse dele novamente, e não tinha fundo de reserva no grupo, o administrador então bancou todos esses custos, e agora, para que ele tenha o bem novamente, ele vai ter que pagar, além das parcelas em atraso, ele também terá que pagar todas as custas processuais que houve na retomada do bem.